Olá, meu nome é Irving Amaral. E eu sou Maria Eduarda Romanha. Esta é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje vamos falar sobre a programação do penúltimo dia do 48º Festival de Cinema de Gramado. Antes do filme de encerramento, aconteceu a entrega dos troféus aos homenageados desta edição do festival. Marco Nanini recebeu o troféu Oscarito, Laís Bodansky ficou com o troféu Eduardo Abelim, o troféu Cidade de Gramado foi para Denise Fraga e o troféu Kikito de Cristal é do uruguaio César Troncoso. Você pode saber um pouco mais sobre os homenageados na nossa página do Medium. Para encerrar o festival, antes do grande dia de premiações, ocorreu a exibição do longa Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues, de 1980. Salomé, Lorde Cigano e Andorinha são 3 artistas ambulantes que cruzam o país juntamente com a caravana Holiday, fazendo espetáculos para o setor mais humilde da população brasileira e que ainda não tem acesso à televisão. A eles se juntam o sanfoneiro Cisso e sua esposa, Dasdô, e a caravana cruza a Amazônia até chegar em Brasília. É interessante comentar que no elenco tinha José Wilker, Beth Faria, Fábio Júnior, Zaira Zambelli, também tivemos Joffre Soares e uma mini participação de Marieta Severo lá no finalzinho do filme. E a trilha sonora contou com Dominguinho, Chico Buarque e Roberto Menescal. Esse último também foi responsável pela direção musical. O filme, ele é um road movie, né? Um filme de estrada. Então ele acompanha essas pessoas nas várias cidades que eles vão passando, e eu acho isso bem legal, porque a gente está acostumado a ver muitos road movies estrangeiros, né? E ver um no Brasil, com a realidade brasileira, com a realidade do sertão, é muito interessante, né? É ainda mais antes da chegada da televisão em muitos desses lugares. Eu achei interessante também que esses dias fez 70 anos da chegada da televisão no Brasil, no dia 18 de setembro. E esse filme, ele retrata, ainda nos anos 80, como era difícil ter acesso à televisão no sertão brasileiro. Então, tem uma cena em que toda a cidade está vendo TV, numa praça pública, e o pessoal do circo chega e não tem quem assista ao circo, porque tá todo mundo vendo TV. E aí eles vão lá, explodem a TV, todo mundo fica, meu Deus do céu. Mas eu acho bem interessante porque mostra como o desenvolvimento chegou no Brasil de forma tardia em muitos lugares, assim. A gente sempre fala do Rio, São Paulo, Sul, e a gente não pensa muito na região norte, né? E no sertão. Eu achei muito interessante mesmo poder ver de uma forma tão natural e realista como que foi a concepção dos artistas para as novas tecnologias. Artistas que estavam antes em contato direto com o público ter que se adequar ou buscar outras alternativas de sobrevivência, porque o espetáculo deles já não era mais tão atrativo quanto antes. Eu achei muito legal isso, achei interessante. O filme, ele também tem muito isso da americanização do Brasil, né? Então, tanto pelo nome dele, que é Bye Bye Brasil, não Tchau Tchau Brasil, pelo nome da caravana, que é Holiday, ROLIDEI, fazendo escrevendo a palavra holiday, mas abrasileirando isso, né? Então tá aí uma brasileira, a brasileira, como que eu vou falar isso? Tá uma forma brasileirada de uma palavra americana. E tanto quando ele fala que ele vai trazer a neve para o Brasil, ele fala que a neve do Brasil é como todos os outros países civilizados do mundo. Agora tem neve no Brasil. Então, eu acho bem interessante como eles tentam trazer essa visão, como era a visão do brasileiro frente aos outros países, né? Frente à Europa, frente aos Estados Unidos. Isso é muito interessante mesmo. Eu acho até que é muito interessante ainda a nossa experiência como mais jovens estar assistindo esse filme que retrata uma coisa de um momento em que a gente ainda não era nem nascidos. Eu gostei disso. Mas mudando agora um pouco do foco, falando
sobre algumas atuações. Eu comecei assistindo o filme e eu me questionei um pouco quanto à atuação do Fábio Júnior. Porém, depois eu acabei vendo que eu estava fazendo talvez algumas comparações muito injustas em estar vendo a atuação do José Wilker e da Beth Faria e depois estar olhando para ele e esperando a mesma coisa. Acredito que ficou um pouco a desejar, mas em modo geral eu acho que não tirou a qualidade do filme, que na minha opinião foi um filme muito bom. E que também é muito interessante citar que em 2015 ele entrou para a lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema e ficou entre os 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Eu acho muito interessante como esse filme, ele é dos anos 80, ele tem um elenco muito pesado, assim, tipo, de pessoas muito, até hoje, influentes no cinema brasileiro e no audiovisual brasileiro. E ele é de uma forma simples, né? Ele não conta nada muito mirabolante, mas ele é glamuroso na sua forma de fazer, assim. Eu acho que ele explora muito os figurinos, as maquiagens e essa coisa exagerada que o contexto permite, né? O circo permite, mas eu acho muito, muito legal como a gente hoje pode ver o que eram os anos 80 no Brasil e no sertão brasileiro, sabe? Qual que era o entretenimento dessas pessoas, o que essas pessoas achavam interessante e o que elas gostavam de ver. E eu acho que isso é muito um documento que a gente tem. Os filmes brasileiros antigos são muito um documento do Brasil. Porque se a gente vê filme antigo do exterior, a gente não vê um reflexo brasileiro. Talvez hoje, se a gente vê um filme do exterior, a gente pode se ver um pouco mais, porque tá tudo meio que na mesma, assim. A gente aqui de lugares mais desenvolvidos, né? Mas quando a gente vê filmes antigos, é muito difícil a gente se enxergar e ver a nossa cultura nas telas, né? E com o Bye Bye Brasil é muito brasileiro, mesmo que ele traga essa coisa mais americanizada em alguns pontos. Sim, e isso é muito legal, ver como é que eles se portavam para a sociedade, né? Eu vi ali e até digo que foi um dos momentos que mais me chamou a atenção e mais me deixou fixo esperando o, digamos que, resultado, foi no momento em que eles estavam se divertindo e fazendo aquele coisa de botar os braços e ver quem é o mais forte. Eu não lembro como é que é o nome disso. Queda de braço. Queda de braço. Eles estavam fazendo queda de braço e era um entretenimento para eles naquele momento. E no filme eu senti que quando ele fez a última queda de braço, foi um momento, eu acho que diria que foi aquele momento de tensão do filme onde o telespectador fica, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Porque eu fiquei assim. E eu nunca pensei que eu ia ficar assim, assistindo uma queda de braço. Então é muito interessante o envolvimento que as pessoas antes sentiam com esse tipo de narrativa. Porque se a gente bota hoje num filme mais atual uma narrativa com uma queda de braço, eles não vão tentar extrair uma atenção e algo para deixar o telespectador fixo e ansioso pelo resultado e pela resposta, porque vai parecer uma coisa muito simples, mas é muito interessante porque ali eles não tinham muitas outras coisas para fazer, tanto no cotidiano que eles representaram no filme, quanto para o telespectador ter um momento de incerteza, mas eles usaram o que eles tinham de uma forma muito boa. Eu achei genial aquilo. Eu acho que o filme, ele tem, ao mesmo tempo que ele poderia ser muito criticado nos dias de hoje pelos nossos padrões de comportamento, ele também é carregado de uma crítica social muito interessante, né? Porque ele fala muito do sertão e das pessoas que estão morando lá. E uma cena que me marcou demais foi quando ele tá tudo escuro, assim, só tá o cigano com uma lanterna. E aí ele começa a falar, tipo, que alguém tá falando com ele, que ele tá lendo os pensamentos de alguém.
e tal. E aí ele meio que acerta, ele fala sobre uma mulher que ela tá viúva, ele fala sobre o marido da mulher. E aí tudo bem, a mulher começa a chorar, e aí depois uma pessoa pergunta pra ele sobre a chuva no sertão, sobre as terras no sertão, se vai ficar melhor, o que vai acontecer. A pessoa começa a rezar, assim, como se ele fosse um anjo, digamos assim. E aí uma mulher também pergunta como que tá a família dela, porque eles já deixaram a terra há muito tempo, e ela tá com saudades, e o marido morreu. E aí ele fica meio desconfortável nessa situação, porque obviamente ele não tá lendo mente nenhuma, né? Ele só falou uma coisa genérica que para alguém se aplicou. E aí, naquele momento, ele começa a sentir a realidade daquelas pessoas. Porque, apesar de ele também estar não numa situação muito boa, ele viaja por muitas cidades, ele não fica muito tempo para conhecer quais são os dramas dessas pessoas. E aí, naquele momento, parece que ele se liga muito com aquele pessoal, com aquele povo, depois de todas dessas falas daquelas pessoas que estão na plateia, né? E sobre a questão de crítica, assim, social, eu achei aquele filme muito machista. E não o filme em si machista, mas ele representou muito bem a cultura machista que a gente tinha antigamente. Quando eu vi as cenas onde o sanfoneiro, né, assim que o cigano chamava ele, O Cis. isso, daí eu vi ele derrubando a água e dizendo para a esposa sair, e ele estava muito explícito que ele queria ficar a sós com a Salomé. Ou quando ele está sentado do lado das duas, a Salomé está na outra barraca e ele vai atrás dela, ela entra se insinuando e ele vai se insinuando atrás, na cara dura. O fato dela acabar indo se prostituir por uma decisão do marido, uma decisão egoísta, referente somente aos sentimentos do marido também, sabe? Essas coisas me deixaram um pouco reflexivo do quão aceito isso seria se fosse representado hoje, sabe? Até porque eu assisti a uma peça da Fernanda Montenegro, no qual ela estava interpretando um diário de um autor brasileiro. E no diário tinha falas machistas e no final da peça, né, da apresentação, eu saí com uns amigos e uma menina comentou que a Fernanda não deveria nunca ter aceitado aquilo porque estava lendo coisas machistas. E daí eu comentei com ela que ela estava interpretando o diário de um autor, então, por uma questão ética, ela não pode mudar o que o autor pensa. Se ela mudasse aquilo, não seria o diário e a representação sincera, sabe? Mas daí, vendo esse filme, eu me questiono, talvez as pessoas não iriam querer compreender ou gostar de compreender que no meio artístico muita coisa está ali para ser representada, para as pessoas se questionarem, talvez ver que é ruim e buscar uma solução para isso. Então talvez esse filme hoje seria muito mal visto se seguisse aqueles mesmos comportamentos. Eu acho que o que falta, e que eu acho que muita gente fala sobre isso, eu não sei nem se encaixa exatamente nisso que a gente está falando, mas uma alfabetização midiática, digamos assim, uma educação midiática, das pessoas entenderem que nem tudo que está na mídia é para ser copiado. Nem toda representação numa novela, num filme, numa série, é para ser copiada. Às vezes existem representações justamente para fazer uma crítica, justamente para quem está vendo falar, meu Deus, eu conheço uma pessoa que é exatamente assim, por que eu vejo essa pessoa nesse filme, eu não gosto do que ela faz, por que eu me sinto incomodada com isso, mas eu vejo isso acontecer na minha vida e eu não falo nada. E eu acho que esse filme também não teria como ser diferente, sabe? A gente sabe que era assim naquele tempo. A gente sabe que a Salomé era basicamente ela que sustentava
aquele casal, né? Ela e o cigano. Porque quando não tinha o que fazer, ela se prostituía. Quando não tinha como ganhar dinheiro de outra forma. E então, isso tudo é pra gente pensar sobre a realidade dessas pessoas. E pra gente pensar que, bom, isso acontece até hoje, de certa forma. Então, filmes antigos, principalmente, o pessoal critica muito por ter coisas muito problematizáveis nos dias de hoje. Mas eu acho que a gente precisa pensar também por um outro lado, né? Pensar nessa parte mais de crítica e tal. Obviamente que se sair um filme extremamente machista nos dias de hoje, e a gente tem um senso crítico para saber se esse filme está sendo intencionalmente machista, tipo, se o diretor realmente está fazendo isso por maldade, por não ser uma pessoa legal, ou se ele está fazendo isso por uma crítica, né? Então, eu acho que a gente precisa saber dividir isso muito, e algo que é realmente muito difícil de fazer. É exatamente isso que tu disse. Falta talvez um pouco de educação cultural para as pessoas para compreender uma obra. Mas ainda falando sobre a Salomé e a questão estrutural ali de machismo, eu me senti muito... Eu fiquei muito sentido por ela, porque eu acho que a atuação dela foi tão impecável que conseguiu sim passar as dores e como ela tá se autoprotegendo por tudo que ela passou, sabe? Tu olha, ela tá uma mulher forte, mas fria, sabe? E que ainda tem que estar sendo sensual e seduzindo para poder ganhar dinheiro, porque mesmo quando ela não tá se prostituindo, ela tá fazendo danças sensuais no circo, sabe? Ela é uma artista daí ali, mas uma artista que tem que sensualizar um pouco. Então em muitos momentos eu fiquei muito sentido, principalmente quando eles têm um negócio quebrado e o cigano diz que ela precisa ganhar dinheiro e ela vai na tendazinha deles e pega a bolsa. Até que a Dasdo chama ela e eu senti um pouco de empatia ali e senti o quão duro foi para Salomé e não digo quão duro foi naquele momento, porque naquele momento era só mais uma vez, mas o quão duro foi ser moldada com essa realidade, sabe? Isso me tocou bastante, para ser bem sincero. E eu acho que isso entra muito aquela frase que ela fala, que a gente passa a vida inteira esperando ouvir "eu te amo" de um homem, com sinceridade, quando isso acontece o coração já tá gelado. Eu acho que isso isso deixa muito claro que a vida dela não foi fácil e que ela não queria estar vivendo uma vida desse jeito, sabe? Obviamente ela não queria que a vida dela fosse daquele jeito, porque quando no final eles se encontram de novo com o sanfoneiro e com a Dasdo, ela deixa muito claro no olhar dela que ela tá feliz de que a Dasdo não seguiu o mesmo caminho que ela, né? É, exatamente isso. Eu senti muito, e isso na real, eu digo que eu senti muito não só da Salomé, mas quanto do cigano. Os dois não queriam a Dasdo naquela vida desde muito cedo. Quando o cigano conheceu ela, ele fez alguns comentários sobre ela estar grávida e depois ser difícil de resistir. E ali ficou um clima ruim entre eles, o sanfoneiro e o cigano. Só que quando o sanfoneiro disse que queria ir com eles para a cidade grande e que a Dasdo iria se prostituir também, teve um certo como é que eu posso dizer isso? Mas eles foram um pouco firmes em não querer aceitar essa ideia, o cigano e a Salomé, por compreender que essa vida não é uma vida fácil, não é agradável e não é saudável.
Então, eu acho que quando eles conseguiram rever eles lá no final do filme, foi muito bom ver que ela não precisou seguir isso e que eles estavam num momento que também não estavam mais precisando, sabe? Fazer certas coisas. Até porque eles conseguiram ganhar dinheiro de forma ilegal depois. Só que eles pegaram esse dinheiro para reconstruir digamos que o império deles de circo. E reconstruíram melhor para poder trabalhar com aquilo que, pelo jeito, eu acho que a vida deles era em torno de ser artistas. E em alguns momentos não dava certo e eles precisavam buscar alternativas o mais dolorosa que elas fossem. E cada um em algo que pudesse ser rentável. Outra coisa que eu fiquei pensando agora, quando tu falou que eles já não precisavam mais fazer coisas muito degradantes para eles mesmos, porque eles já estavam com uma renda boa, eu acho que isso fala muito sobre a mentalidade que o Brasil inteiro tinha naquela época, 20 anos depois da inauguração de Brasília, que foi inaugurada em 60, de que Brasília era o futuro, sabe? O Brasília era onde estava o centro do Brasil, o coração do Brasil, e que indo para lá ia dar tudo certo, é que nem fala a música do Legião Urbana, né? E então eu acho bem interessante, porque quando chega em Brasília e eles passam, quando a assistente social fala que ela tá ali para ajudar eles e que infelizmente não ia dar para todo mundo ficar no centro. Aí eles vão para a periferia de Brasília, para um barraco de madeira, assim, realmente condições bem ruins. E depois, no final, bem no final do filme, dá pra ver que eles já estão numa situação muito melhor de vida, né? Então talvez isso também ajudou a dar uma idealizada nesse pensamento que Brasília era o ápice do desenvolvimento brasileiro, né? Esse filme, ele é um clássico brasileiro, que eu acho que, mesmo sendo um clássico, ele precisa ser muito mais conhecido e eu acho ele bem importante. E ele foi escolhido, então, para encerrar o Festival de Gramado, para fechar com chave de ouro esse festival que está sendo feito de uma forma diferente esse ano, por tudo que está acontecendo no mundo inteiro. E eu acho ele muito importante e que legal que ele foi exibido em rede nacional, né, no Canal Brasil. E esse foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais para acompanhar um pouco mais sobre o final da cobertura do Festival de Cinema de Gramado. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição deste podcast foi feita por Irving Amaral e roteirizado por Irving Amaral, junto aos editores Matheus Jardim e Maria Eduarda Romanha. Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros. Fique ligado que amanhã encerramos a nossa cobertura do Festival de Gramado deste ano, com tudo sobre os grandes vencedores das mostras competitivas. Muito obrigada pela sua audiência e até lá!